Boa noite, amada igreja, graça e paz. Vamos continuar adorando ao nosso Deus, agora com a exposição da palavra. Nós falamos bastante com o Senhor, lemos a sua palavra, cantamos para Ele, agora vamos ouvir a sua voz na Sagrada Escritura, no texto que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 16. Provérbios, capítulo 16, do verso 1 ao verso 9. Provérbios 16, do verso 1 ao verso 9. Assim diz a palavra do nosso Deus, Provérbios 6, a partir do verso 1 até o verso 9. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. E pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor ao pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Vamos buscar esse Deus novamente em oração. Senhor, nós queremos nesse momento ouvir a Tua voz. Acabamos de ler e pedimos, Pai, que o Senhor nos ensine mais de Ti. Molde nosso coração, nossas paixões, desejos, sonhos e expectativas com a Tua palavra. Nos ajuda a, como filhos obedientes ao Senhor, vivermos, Pai, como agrada ao Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude na tarefa de entender a Tua palavra e também vivê-la na nossa vida. É o que pedimos nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, chegamos ao final de uma série, uma breve série de sermões no mês de janeiro, uma série chamada Deus e Nossos Planos. Nós passamos por vários textos nessa jornada. Passamos pelo Salmo 139, aprendemos que Deus cuida da nossa vida do começo até o final, tudo na nossa vida. Por mais que as coisas mudem durante a jornada, está no controle de Deus. Deus controla tudo, apesar dos percalços da vida. Também passamos pela história de José e vimos que, apesar de vários problemas que os homens causaram a ele, especialmente seus irmãos, Deus conduziu a história dele para um fim glorioso. E não porque José era incrível, mas porque Deus tinha um propósito maior através da vida de José. Depois vimos na história de Jó, que um homem que sofreu tanto nessa vida, mas que depois de passar por vários sofrimentos, ele aprendeu no final de que Deus não tem limites. Deus pode fazer todas as coisas como bem lhe apraz. Depois passamos por histórias que foram nos mostrando vários momentos da vida cristã em que o profeta Jeremias nos mostra que, apesar das dificuldades, das provações, Deus permanece no controle. E as coisas ruins que acontecem com o povo de Deus não frustram o desígnio do Senhor. Na verdade, de alguma forma misteriosa, as coisas mais estranhas que acontecem desse lado da eternidade estão dentro dos planos de Deus para um propósito bom. Agora, nessa última mensagem, nós vamos olhar o que o texto de Provérbios tem a nos dizer sobre esse nosso desejo de fazer planos, essa nossa vontade de planejar, de agir, de sonhar, e como que nós podemos fazer isso de uma forma sábia. Então o texto nos mostrará, do verso 1 ao verso 9, como que uma pessoa sábia, como aquele que busca ter uma vida próxima do Senhor, junto de Deus, pode ter um relacionamento melhor com Ele, planejar melhor de acordo com a sua vontade. O texto nos diz, então, através de vários provérbios, cada um deles por si só poderia ser explorado de maneiras diversas. São textos que, em breves trechos, conseguem nos mostrar aquilo que Deus quer para o seu povo. E aqui nessa passagem encontramos um grupo de textos. Se você reparou bem durante a leitura, o verso 1 e o verso 9 são bem parecidos. O primeiro diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E o verso 9: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos.
Tanto o verso 1 como o verso 9 fecham essa sessão, que vai nos mostrar hoje como que nós podemos planejar diante de Deus. Como que uma pessoa sábia, olhando para a grande possibilidade de caminhos que ela pode ter na vida, toma decisões para a glória de Deus. E isso é necessário para nós. Por vezes pensamos que planejar é algo muito simples. Basta eu ter um alvo, basta eu ter um prazo, e pensar como que durante esse prazo eu vou alcançar aquele objetivo. E, claro, que olhando de uma perspectiva bem pragmática, é exatamente isso. Quero perder X quilos. Objetivo. Eu quero fazer isso até o final do ano. Todo brasileiro gosta de fazer até o final do ano as coisas. Ok. Como eu vou fazer isso? Eu vou usar uma dieta, vou para a academia, vou fazer XYZ. Você tem o seu meio. E a maior parte de nós falha no meio do caminho. Mas essa é a maneira como qualquer ser humano, feito pelo Senhor, com inteligência, com o desejo de fazer algo, pode planejar e executar planos. Mas será que o crente tem que fazer exatamente assim? Será que a palavra de Deus não tem nada a nos ensinar com relação ao fazer planos ou não? Porque quando olhamos para a nossa tendência natural, nós temos dois extremos. O primeiro deles é nós caminharmos para a insegurança. Nós olhamos para a vida, para a fragilidade do mundo, para os perigos, violências, da forma aleatória que parece que a existência é, e alguns pensam assim: olha, eu já planejei tanto nessa vida, eu já quis tantas coisas na minha jornada, e tudo deu tão errado até aqui. Eu queria ir para cá, e fui para cá, eu queria uma família assim, minha família saiu assado, eu queria um emprego tal, e fui parar naquele outro. Sendo assim, não vale a pena planejar, deixa a vida me levar. Eu vou fazer o meu, cuidar da minha vida, tentar ser uma boa pessoa, e vamos ver para que caminhos a vida vai me conduzir. Outros já tentam ir para o outro extremo. Pensam assim: já que a vida é tão aleatória assim, eu vou domá-la. Já que a vida é tão caótica, eu vou mostrar para ela quem manda. E eu vou fazer planos, eu vou pensar em metas, vou pensar em etapas, eu vou fazer um planejamento de 12 semanas intensas para alcançar um objetivo. Porque se o mundo é bagunçado, é por conta de pessoas que não sabem tomar a vida pelas rédeas. Então, eu vou ser essa pessoa. São dois extremos. Um extremo de passividade e um extremo de extrema atividade e protagonismo. Mas será que a gente precisa caminhar por aí? O texto de Provérbios, todo o livro de Provérbios, nos mostra uma outra perspectiva, uma perspectiva da sabedoria. A sabedoria de Deus não é meramente ser inteligente, não é saber mais do que outra pessoa somente. A sabedoria está muito mais envolvida com pegar um conhecimento adquirido e aplicá-lo bem, do jeito certo, na hora certa, com o objetivo certo, que no livro de Provérbios é glorificar a Deus, temer ao Senhor, ter uma vida que agrada ao nosso Deus. Então, como que um cristão, como que um discípulo de Cristo faz planos? O texto vai começar nos mostrando aqui os problemas, quando pensamos em fazer planos, as dificuldades que existem no mundo criado e como que nós, por vezes, caímos nessas dificuldades e não conseguimos lidar bem com elas. Por exemplo, o texto começa mostrando para nós que o homem pode fazer planos. E é um fato, o homem de fato faz planos. Mas, essa palavra é muito importante no livro de Provérbios, a resposta certa dos lábios, aos lábios do homem que falou seus planos, vem de Deus. E esse primeiro versículo já nos mostra o tom de todo o restante dessa passagem. Porque o homem quer algo, o homem planeja, o homem fala: esse ano minha vida vai mudar, esse ano eu vou fazer isso e aquilo. O texto nos fala que, ok, o homem fala, mas quem vai responder à boca desse homem, os planos que ele acabou de falar, é o Senhor. E por vezes, o grande problema da humanidade, e talvez a raiz de todos os problemas que enfrentamos como seres humanos, é o problema que surgiu lá no Éden, que é o desejo pela autonomia. O que é autonomia? Você ser a lei para você mesmo. Eu sou o meu referencial. Eu me basto, eu me determino e eu faço aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero, porque eu posso. Simples assim. Pense, por exemplo, na tentação inicial de Adão e Eva no jardim. O que eles queriam? Qual era a meta deles? Ser igual a Deus. É uma meta excelente. Todos nós deveríamos ter essa meta. O problema é que a maneira como eles quiseram ter essa igualdade com o Senhor não foi por meio do caminhar com Ele. Não foi por meio de uma dependência obediente e com fé nesse Senhor. Foi o quê? Eu vou pegar um atalho e vou me tornar essencialmente igual a Ele. Eu vou me tornar um Deus em mim mesmo. E fizeram isso. E deu no que deu. Estamos aqui hoje por conta disso, com os problemas que temos por conta disso. A humanidade não sabe lidar bem com o poder, porque toda vez que o buscou a todas as custas e conquistou algum tipo de poder em suas mãos, falhou. Todas as vezes que os homens tentaram ser deuses sobre a terra, só causaram dor, sofrimento e morte.
E quando olhamos para esse texto, nós temos essa realidade de maneira condensada em um único versículo. O homem tenta fazer muita coisa. O homem tenta colocar a vida nas suas próprias mãos e a determinar a sua própria vida e o mundo que o cerca. Mas, na última instância, quem manda nesse mundo é Deus. Deus controla todas as coisas. Mas perceba, o texto não fala que por causa disso você não deve planejar. E esse é o convite que o texto nos faz. Sabendo que eu vou planejar e sabendo que em última instância é sempre Deus que controla, como que eu junto essas duas coisas? E esse é um debate que teólogos têm há milênios praticamente, porque é a realidade da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Por um lado, Deus é tão soberano sobre todas as coisas que tudo o que acontece é exatamente como Deus queria. O plano de Deus nunca vai ser frustrado, porque se algo, por mínimo que seja, uma formiga, andar na direção que está fora do plano do Senhor, ele já não é mais soberano. Ser soberano de forma absoluta, como o nosso Deus é ser totalmente poderoso e controlador de tudo que acontece. Tudo, absolutamente tudo, está nas mãos de Deus e nada, absolutamente nada, foge do seu controle. Mas, por outro lado, a Bíblia nos chama constantemente a colocarmos a nossa postura, a nossa ética incrível. Eu tenho que olhar para a vida e tomar decisões. A minha vida, ela é decorrente de decisões que eu tomo na jornada. O texto que lemos no Evangelho de Mateus nos falava justamente disso. Temos duas estradas na vida. A mesma figura lá do Salmo 1 do livro de Salmos. Na vida nós temos duas jornadas. Uma fácil, cheia de prazeres, delícias e alegrias, onde você só faz aquilo que você quer. E essa caminhada te leva para a perdição. Já por outro lado, temos um caminho estreito, difícil. Um caminho no qual você tem que moldar a sua vida ao caráter de Deus. Moldar a toda a sua existência, gostos, preferências e sonhos, aquilo que Deus quer para você. E isso é difícil, isso é desgastante, nós queremos estar no controle. Mas esse é o caminho que nos leva para a vida. E alguns, olhando apenas para essa perspectiva, pensam assim: tudo está nas minhas mãos, a bola está no meu pé, então a minha salvação, o meu destino, a minha vida, tudo que acontece no mundo está no meu controle, e eu tenho que controlar tudo. Eu tenho que controlar minha família, eu tenho que controlar o Estado, eu tenho que controlar a igreja, eu tenho que controlar tudo, absolutamente, tudo, do começo ao fim, tem que estar nas minhas mãos. E quando olhamos para as duas realidades separadas, ficamos loucos. Porque você pode olhar para a realidade da soberania de Deus e reagir assim: já que Deus controla tudo, eu não vou fazer nada. Se Ele quiser, Ele faz através de mim. E se Ele não quiser também, tudo bem. No final das contas, não preciso fazer nada, porque Deus faz tudo. Então, se eu erro, a culpa é de Deus. Alguns maníacos religiosos costumam pensar desse jeito. Cuidado, é perigoso. Deus faz tudo. Ele faz a gente pecar e joga a culpa na gente. Então, eu não preciso me preocupar com nada. Já por outro lado, nós temos pessoas que pensam na vida no controle de suas mãos e ficam completamente loucas. Por quê? Dependendo da minha performance, dependendo da minha obediência, dependendo do que eu faço ou deixo de fazer, eu estou salvo ou não. É aquela pessoa que um dia está salvo, no outro dia não está. E um dia eu estou com Jesus, no outro dia eu não estou com Jesus. Um dia eu vou para o céu, outro dia eu vou para o inferno. E quem vive desse jeito vive uma agonia profunda, porque não há segurança, não há esperança alguma nisso. Não há boa notícia quando você pode perder isso por qualquer erro que você cometa. Como que nós unimos as duas coisas? Como podemos viver de maneira sábia nesse mundo? Considerando as duas verdades ao mesmo tempo. Deus é soberano? Sim. Tudo acontece sob seu controle? Sim. No tempo do Senhor? Sim. Mas, ao mesmo tempo, Ele me usa e eu sou responsável pelo que eu faço para executar os planos aqui no tempo. É como se Deus quisesse que um prego entrasse na madeira. Isso só vai acontecer quando o martelo for batido no prego. Deus determinou, o prego vai entrar na madeira através das batidas do martelo. Ele determinou. E nós vamos pegar o martelo, nós vamos pegar o prego, nós vamos colocar na madeira e vamos martelar. No final das contas, qual vontade foi feita? A minha ou a do Senhor? Quem foi soberano nessa decisão? O Senhor. O Senhor é soberano. Mas ao mesmo tempo, quem executou a ação? Fui eu. Mas eu só executei porque Deus tinha determinado isso. É um mistério. Não dá para a gente entender completamente, mas dá para entender alguma coisa. E essa alguma coisa que nós entendemos muda toda a nossa vida. E isso nos basta. Porque se nós tentarmos entender tudo, ficaremos completamente loucos. É como compreender a Trindade nos mínimos detalhes. É um mistério, é maior do que nós.
Entender o drama da salvação é maravilhoso, nós entendemos muita coisa, mas é um mistério, vai além de nós. E quando algo transpõe a nossa capacidade, o que nós temos que fazer não é ignorar com, isso aí também não adianta nada, não entendo isso aí. Mas sim abraçar com admiração. Senhor, eu não entendo. Como é maravilhoso não entender todas as coisas. Como é bom perceber que eu sou limitado, mas que mesmo assim, mesmo que eu não entendo, funciona perfeitamente nesse universo. O texto, então, vai nos mostrar como esse dilema funciona na vida de um discípulo do Senhor e também na vida de um ímpio. Vamos seguir um texto, versículo 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O texto vai nos mostrar novamente essa realidade. Você tem que fazer algo. E aqui está a primeira parte do nosso texto. Se eu quero planejar de forma sábia, o que eu tenho que fazer? Planejar. Mas levando Deus em consideração. Eu vou fazer planos, mas quem que vai julgar se vai acontecer ou não? Versículo 1, o Senhor. Quando eu faço planos, aqui já é a continuação da história, no versículo 2, quando eu faço planos e tenho meus caminhos determinados no meu mapa da vida, eu vou olhar para eles e falar assim, que coisa maravilhosa. Que plano perfeito. É o melhor plano do mundo. Olha para pensar. Tudo vai dar certo se for exatamente desse jeito. E é a nossa tendência. Quando nós planejamos, a gente sempre pensa que a gente tem a melhor opinião. Nós sempre pensamos que o nosso caminho é o mais correto. Quase toda briga que a gente tem no casamento é quase por conta disso. Não tem certo e errado, mas o jeito do marido é o jeito certo. E se a esposa não concordar, ela vai ser forçada a concordar. Ou o contrário, muito mais comum no contexto brasileiro. A esposa pensa do jeito X, o marido do Y, mas o X tem que prevalecer. Por quê? Porque sim. Porque X é melhor. Porque foi a esposa que determinou. A nossa tentação é sempre pensar que o nosso plano é o melhor. Mas o texto diz que o Senhor pesa o espírito. Quando olhamos para nós mesmos, pensamos que nós temos toda a informação. Pensamos que temos tudo o que é necessário para planejar bem. Mas o texto nos fala que Deus coloca a nossa motivação numa balança. Ele de fato sabe se aquilo é bom ou ruim. Ele de fato sabe se aquele bem que eu planejei realmente foi por um motivo bom ou ruim. E como é fácil nós fazermos coisas boas por motivações erradas. É muito fácil de fazer isso. Uma palavra simples mostra isso. Orgulho. Você fez uma coisa boa, você ajudou um necessitado. Qual que é a primeira coisa que a gente gosta de fazer? Chegando em casa, querido, você não vai acreditar. Eu estava lá na Avenida São João, uma pessoa bateu no meu vidro, e você sabe, né? Nossa tendência como paulista é falar assim, nem é dar atenção. Mas naquela hora eu senti algo no meu coração e eu quis ajudar aquela pessoa. Então, assim, a gente não anda com moedas, mas aquele dia eu falei, não, eu vou guardar umas moedas e vou ajudar alguém. E aí eu estendi a mão para aquele pedinte e falei, tá aqui, R$2. E ele pegou aquele dinheiro, ficou muito agradecido, fez sinal de oração para mim e foi embora para casa. Como é bom poder fazer o bem para as pessoas. Fez uma coisa boa, não fez? E fez uma coisa errada, não fez? É muito fácil. Nós somos seres complicados. Nós misturamos coisas boas com coisas ruins com uma naturalidade tão bizarra que nós não conseguimos perceber. Mas o Senhor percebe. O Senhor pesa o nosso espírito, pesa a nossa motivação. E então, quando fazemos planos, nós temos essa tendência, mas temos que lembrar, no final das contas, Deus sabe o que se passa no nosso coração. Ele sabe se a nossa motivação foi boa ou ruim. E isso, como veremos mais ao final, não deve nos paralisar. Mas também continua o texto, versículo 3. Confie no Senhor. Você que está planejando, você que tem motivações e planos, confie no Senhor. As suas obras e os seus desígnios serão estabelecidos. E esse é um dos textos mais mal interpretados do livro de Provérbios inteiro. Como que o crente normal lê esse texto? A leitura mais comum. Confia ao Senhor as tuas obras. Confie em Deus. E tudo que você planejou vai dar certo. Faça planos. Fala assim, Senhor, abençoa os meus planos. E confia que vai dar tudo certo. Não é isso que o texto diz. A expressão para confiar aqui, na língua original, ela tem a ideia de arrastar algo para outra pessoa. É empurrar algo para fora do seu domínio. Naquela época as casas não tinham cercas como temos hoje. Nos Estados Unidos você vê sempre aquelas casas com cercas branquinhas separando uma casa da outra. É como se nós pegássemos os nossos problemas e planos e fizéssemos assim. Senhor, está fora da minha alçada e do meu controle. Vê o que o Senhor quer fazer com isso. Está nas tuas mãos. Dar certo ou dar errado está nas suas mãos. E se o Senhor quiser, agora que está na sua autoridade, no seu terreno, na sua casa,
estabeleça, ou não, os seus planos. O texto não nos fala que tudo que nós planejamos e fazemos um voto, uma oração com fé vai dar certo. Mas sim que todos aqueles planos que fazemos e humildemente colocamos nas mãos de Deus falando, Senhor, eu não tenho total ciência das minhas motivações. Senhor, eu não sei se o que eu planejei é correto completamente. Por isso, está nas tuas mãos. Eu queria muito que fosse isso. Eu queria muito conseguir tal emprego. Eu queria muito passar em tal vaga. Eu queria muito conseguir tal faculdade, entrar em tal vestibular. Eu queria muito que minha família fosse assim. Eu queria muito que minha vida fosse diferente. Mas, Senhor, está nas tuas mãos. O Senhor me conhece melhor do que eu mesmo. Estabelece o que tem que ser estabelecido no tempo do Senhor, do jeito do Senhor. Esse tipo de postura humilde que está em vista no texto. Você tem que confiar a Ele. Senhor, é teu. É meu, mas agora é teu. E faz o que o Senhor achar melhor na tua sabedoria. Porque todas as coisas que nós fazemos, sejam eles planos pequenos que talvez nunca saiam do papel, ou até mesmo a vida de um ser humano, todas as coisas estão nas mãos do Senhor. Porém, a nossa postura diante dessa realidade muda. Eu posso viver como se tudo estivesse na minha mão e viver como um tolo, ou eu posso reconhecer que apesar de eu ter várias atitudes para tomar na minha vida, várias posturas para decidir, no final das contas, é Deus que estabelece. Essa é a grande diferença entre o tolo e o sábio em Provérbios. O tolo pensa que ele mesmo é Deus. Ele faz e acontece e governa. O sábio não. Ele planeja, ele tem atitudes, ele sonha, ele tem objetivos. Mas ele entende que no final das contas, quem entende realmente seu coração e vai estabelecer tudo é o Senhor. Mas o que acontece quando a gente não faz isso? O que acontece quando a gente, apesar disso tudo, e isso aqui é um problema de todo ser humano, nós insistimos em sermos os próprios deuses de nossa vida. O versículo 4 até o versículo 7 vai nos mostrar um pouco desse outro lado, o lado ruim da história. O texto nos diz, versículo 4, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Quando eu penso que eu sou o último referencial da minha vida, eu sou esse homem tolo. Eu sou aquele perverso que, aos próprios olhos, como diz o versículo 2, não se enxerga assim. Nenhum homem mau olha para si no espelho e fala assim, você é mau mesmo. Você não presta. Que pessoa arrogante. Quem você pensa que é para agir como Deus nesse mundo? Nenhum homem mau faz isso. Homens maus fazem o quê? Você é o cara, hein? Punho firme. Faz e acontece. Tudo que você quer, você conquista. Tudo que você olha, você tem. Toda pessoa que se opõe, você remove da sua vida. Porque você é o alfa, você é o Senhor, o começo e o fim da sua existência. O homem mau, no fundo, é assim que ele se vê no espelho. Talvez ele não tenha coragem de falar desse jeito, tão caricato. Mas, no fundo, todo homem que não teme a Deus se enxerga como o Senhor quando olha no espelho. Essa pessoa acha que ela vai mandar na vida. Acha que ela vai controlar tudo o que acontece na existência. Mas, na verdade, essas pessoas ainda não entenderam que, no final das contas, só existe um único Senhor. E esse único Senhor nunca, absolutamente nunca, vai ser frustrado. Pense, por exemplo, na Torre de Babel. Talvez o maior empreendimento humano que já existiu na história da humanidade. A Torre de Babel foi basicamente um empreendimento de várias nações, que na época ainda não eram nações, mas de vários amontoados familiares, que sob o governo de um tirano chamado Nimrod, construíram uma torre com o objetivo de alcançar o céu. Não era basicamente uma torre como essas telefônicas, a gente imagina de uma forma muito simplista essa torre. Ela não era só uma torre, um amontoado de pedras, mas um templo, um zigurate, como alguns chamavam, como se fosse uma pirâmide. Uma grande construção que tinha o objetivo de ser um grande templo, mas não para receber a Deus. Não para buscar a Deus e então, se Ele quiser, vir até o homem e teria misericórdia. Mas é uma torre que chegaria lá. É o homem querendo conquistar o paraíso com suas próprias mãos. Por isso que a Torre de Babel é algo tão odioso e tão perverso. Ela foi construída com trabalho escravo, ela foi construída com tirania, por homens maus que pensavam que Deus seria o seu pet. Aquele que ficaria na sua mão e faria exatamente aquilo que eles mandariam. Aquele Deus servo, o Deus que me obedece, o Deus que me agrada. Por isso vou construir uma escada até lá. Não para que eu busque, mas para que ele desça até mim. E a ironia do texto é que depois o Senhor desce, olha a torre, ironicamente porque ela não chegou lá. Ele está muito mais acima de qualquer torre criada pelos homens. Torres de pó,
torres de arrogância. E ele desce do céu e confunde aqueles homens, os humilha na sua arrogância. O maior empreendimento da humanidade, colocar Deus numa jaula, se mostrou como um castelinho de areia, que Deus chegou lá e derrubou. Quando homens tentam ser Deus, é isso que acontece. Deus frustra os seus planos. Deus prepara esse tipo de homem mau para a perdição. Os ímpios terão um destino terrível. Se você não entregou a sua vida ao Senhor, se você não reconhece que você é mau e depende de um Deus bom para mudar o seu coração e cada dia, numa jornada junto com Cristo, ter sua vida transformada pelo Evangelho, esse é o seu destino. Você será condenado, porque você é um inimigo e só cabe um no trono celestial. Só existe um único Senhor, e esse Senhor é o nosso Deus. Os homens que tentam opor essa autoridade fazem isso. E como que o Senhor os olha? Versículo 5, abominável é o Senhor, odioso é o Senhor, todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. E isso é um aviso até mesmo para membros de igreja. É possível, não é normal, mas é possível, que mesmo sendo membro de uma igreja há muito tempo, você ainda seja uma pessoa que não reconhece o Senhor. Uma pessoa religiosa, no mau sentido da palavra, que faz muitos ritos, tem muitos méritos para mostrar. Eu vou na igreja há tanto tempo, eu faço isso, faço aquilo, dou dízimo, dou oferta, sacrifico, vou no altar. O pessoal gosta de inventar terminologias para deixar bonito esses atos. Eu faço tudo para o Senhor. Fiz a campanha do óleo, do jejum, do tijolo, do martelo. Eu fiz tudo. E ainda assim chegar no último dia e Jesus falar para você, eu não te conheço. Vai para lá. É um risco terrível, mas é um risco real. De homens, mulheres, jovens, que olham para si e se veem como muito bons. Heróis, injustiçados de uma história que não os vê como protagonista. Somente quando entendemos quem nós somos, percebemos que nós não somos os heróis. Nós somos os vilões da história. O único herói morreu para salvar os vilões. E esse herói é Jesus Cristo. E quando entendemos isso e mudamos a nossa perspectiva pela obra do próprio Deus, nós encontramos um caminho melhor. E esse caminho é tudo que nós precisamos. O texto também nos mostra que esse controle do Senhor ele é tão grande que até mesmo coisas ruins não vão impedir que o propósito do Senhor se cumpra. Agora já olhando para os crentes, para aqueles que entenderam que são os vilões da história, que foram reconciliados com esse Deus. Porque, sejamos sinceros, se você é crente, você sabe, você não é flor que se cheire. Você tem pecados, você tem erros. Mas mesmo assim, se você teve essa mudança de coração, que o próprio Deus efetuou em você, você hoje vai receber uma boa notícia. Esse mesmo plano que Deus tem para o ímpio, Ele tem para o bem para você. Apesar dos problemas que passamos na vida, apesar das dificuldades que podemos enfrentar por conta do nosso próprio pecado, do mundo caído, como vimos nos últimos sermões, se Deus te chamou para ser o seu filho, Ele vai conduzir sua vida apesar de você e através de você. Lembra do patriarca Jacó? Neto de Abraão, filho da promessa, aquele que tinha tudo para ser o herdeiro de tudo que Deus tinha prometido para o seu avô. Ele dá uma terra, tem uma descendência numerosa, ser bênção para as nações. O que ele faz desde a sua juventude? Engana pessoas, engana seu irmão, mente para o seu pai, subordina pessoas, engana a torto e a direito. Alguns chegam a dizer que Jacó era até brasileiro, tanto que ele era malandro. Jacó fez muita coisa errada na sua vida, muita coisa errada. E a Bíblia não nos serve para nos mostrar a história de vários homens que nós devemos imitar em tudo que fizemos. Mas é mostrar para nós que apesar desses homens serem tão ruins, Deus ainda assim os salvou. Apesar de homens serem imperfeitos, ainda assim Deus foi fiel à sua promessa e salvou essas pessoas. Jacó, depois de passar por vários problemas em sua vida, problemas causados principalmente por ele percebe ao final da sua jornada que Deus controlava a sua história. Quando olhamos para José, pregamos sobre a história dele há um tempo atrás, é a mesma coisa. Era um jovem arrogante, que dedurava seus irmãos, nascido em berço de ouro, mimado até não aguentar mais. Passou por vários problemas na vida. Foi acusado de um crime que cometeram contra ele. Foi preso e foi largado da prisão. Enganaram ele. No final da vida, os seus irmãos, aqueles que o venderam para ser escravo, voltam para ele pedindo misericórdia. E o que ele faz? Tem misericórdia. Apesar de todo o problema que José passou na sua vida, Deus preservou o seu servo e o conduziu para um fim glorioso. Quando olhamos para Jó, era um homem bom, ele não tinha feito nada de errado e sofreu as piores dores que alguém pode sofrer nessa vida. No final da sua jornada, ele percebe que apesar de não entender bem tudo o que aconteceu com ele, ele conheceu um Deus de tal forma tão profunda que ele jamais tinha conhecido. E isso bastava.
Quando olhamos para as duas perspectivas que temos na vida, essa é a realidade boa, para aqueles que perceberam que são vilões, que precisam da graça do Senhor. Quando nós entendemos que precisamos do Senhor na nossa confecção de planos, na jornada na nossa vida, encontramos um Deus que, apesar de nós, nos segura pela mão de forma firme. Um Deus que, apesar de nós, não nos abandona. Um Deus que, apesar de nós, não desiste do sacrifício que foi feito na cruz. Apesar de nós, Deus é bom e fiel, e Ele cuida do seu povo. Então, como podemos ser sábios na maneira de fazer nossos planos? Em primeiro lugar, fazendo planos, lembrando disso. Deus é soberano e eu sou responsável. O que eu vou fazer com isso? Vou agir como um tolo, querendo ser o próprio Deus da minha vida? Ou vou agir como um filho, que percebe que é fraco, necessitado, que é mau, mas que tem um Deus bom e que o conduz, apesar e através dos seus planos? O texto continua, versículo 7 nos mostra que quando nós temos essa mudança de perspectiva e nos rendemos à sabedoria divina, nós encontramos benefícios na vida aqui e agora. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, se esse caminho que eu entreguei nas mãos dele for agradável a ele, de acordo com a sua vontade, este, o Senhor, reconcilia com eles os seus inimigos. E como que isso aqui funciona? Lembram da história de Isaac? O pai de Jacó, aquele que deu trabalho. O Isaac foi uma pessoa muito mais pacata. Eu estava conversando com a Maísa, minha esposa, esses dias. Parece que Isaac era mineiro. Tranquilo que só. Você não vê quase nada na Bíblia falando sobre ele. Era um homem simples, um homem tranquilo que viveu a sua vida do jeito que tinha que viver. Mas teve um momento difícil na vida de Isaac. Um momento em que, naquela época, não tinha torneira, sistema de hidráulico como temos hoje, pessoas tinham que cavar poços. Poços para conseguir água, para poder viver, alimentar a criação e poder cuidar da agropecuária, que era a base fundamental da economia naquela época. Então, o que Isaac precisava? De água. Foi para a terra que era do seu pai e começou a procurar os poços do seu pai, que ele tinha cavado naquela época. Ele achava um poço, vinham os filisteus e entulhavam ele. Achava outro poço, esse aqui é nosso, vai procurar outro. Aí ele vai lá e cava outro poço. O que os filisteus fazem? Poxa, ele achou água, que miserável, vamos jogar terra lá. E aterrava o poço de Isaac. Várias e várias e várias e várias e várias e várias vezes. E o que Isaac fez? Armou uma guerra? Não. Cavou mais um poço. Continuou confiando que Deus daria sustento para ele. E continuou sem causar guerra, sem causar conflito, cavando e tendo misericórdia dos seus inimigos. Cavando e tendo misericórdia dos seus inimigos. A ponto dos filisteus, no final, quererem ser amigos dele. Que tipo de pessoa é essa? Que eu jogo terra e lixo no poço dele e o cara vai lá e só cava mais um poço e não vem brigar comigo. Eu quero ser amigo desse cara. Eu quero esse Deus que ele tem para ser o meu Deus. Um Deus misericordioso igual Isaac foi. Quando nós entregamos nosso caminho ao Senhor, confiamos nele, vivemos essa vida nessa dependência e humildade, Deus pode fazer coisas surpreendentes. Ele pode fazer inimigos virarem amigos. Ele pode mostrar para nós que a vida não é só do jeito que o mundo enxerga. Coisas incríveis podem acontecer. Realidades de conflitos bagunçados podem ser restaurados, quando pessoas buscam sabedoria e confiam no Senhor. E por fim, versículos 8 e 9, vão concluir essa passagem. Vou mostrar para nós o resumo de tudo que vimos. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você pode fazer o que você quiser com a sua vida, teoricamente. Você pode seguir o caminho que você quiser. Pode ser a pessoa que você quiser. Pode seguir o plano que você quiser, ir para o lugar que você quiser. Você tem liberdade para fazer isso. Mas saiba que tudo tem um preço. Saiba que tudo tem uma consequência no final. E que, olhando da perspectiva de Deus, como mostra o versículo 8, é melhor você ter uma vida mais humilde. É melhor você se reconhecer como servo de Deus. É melhor você se reconhecer como alguém que depende de Deus para que as coisas corram como elas vão correr. E nisso encontrar sua alegria. Ao invés de você achar que você é o senhor do seu destino, o dono da sua embarcação, o capitão do seu navio, ficar rico, próspero, realizar seus sonhos, fazer acontecer no universo. E perceber no final das contas de que era tudo pó, vaidade. Chegar no último dia e não caber nada dessas coisas no seu caixão. Chegar no último dia e não conseguir mostrar para ninguém tudo aquilo que você conquistou no livro dos seus grandes feitos. No final da vida, o que realmente importa é viver com o Senhor. Fazer planos, entregar a Ele, depender dEle, dia a dia,
como um filho obediente e dependente. É nisso que encontraremos a verdadeira bênção. É nisso que encontraremos a verdadeira felicidade. É viver uma vida humilde, debaixo do controle de Deus. Ainda que, humanamente falando, possamos ser tudo nesse mundo. O melhor é ter pouco na dependência desse Deus sábio. E o que nós aprendemos com isso tudo? Como podemos aplicar isso à nossa vida? Em primeiro lugar, se você tem vontade de planejar, e eu espero que você tenha essa vontade, Deus nos fez para planejar as coisas, planeje, mas com os critérios de Deus. Faça planos, por mais incríveis que eles sejam, e tomara que muitos deles deem certo, se for da vontade do Senhor para a sua vida. Que você sonhe em ter coisas grandes, fazer grandes coisas, isso é ótimo, nós podemos sonhar com coisas boas. Mas faça isso com o critério correto. Faça isso com o critério da vontade de Deus. Porque no final das contas, quem vai realizar é o Senhor. Quem conhece nossa motivação é Ele. Por isso, sonhe, mas sonhe com a mentalidade que Deus nos mostra na Escritura. Não planeje aquilo que Deus não quer que você tenha. Ah, mas como é que eu vou saber, pastor? A palavra de Deus vai nos ensinar. A palavra de Deus é a voz do Senhor. Você não tem que dormir à noite e pedir para que à noite, num sonho, Deus te dê uma impressão. Você não precisa fazer isso, ainda que Deus possa fazer isso. Você tem a palavra. E na palavra, na comunhão dos crentes na Igreja de Cristo, você vai aprender dia a dia, um pouquinho mais cada vez, para poder tomar boas decisões. Você vai aprender através da palavra o coração de Deus. Quando encontramos uma lei, encontramos ali o reflexo do legislador. Se você visitar um país onde matar não é crime, o que você vai pensar das autoridades de lá? Adoram morte, adoram a chacina. Quando você encontra na palavra de Deus leis, princípios, maneiras de viver, você encontra ali um reflexo do caráter do nosso Deus. É o Deus sábio, amoroso, misericordioso, que se importa com os necessitados. É um Deus que tem uma visão muito mais ampla da realidade do que nós conseguimos imaginar. Por isso, faça planos, mas faça planos de acordo com a palavra de Deus. Além disso, tome atitudes, faça algo, não fique só no plano, tome atitudes, bote a mão na massa, realize seus planos, mas submetendo as suas motivações ao Senhor. Você pode querer coisas boas, eu passei pelo primeiro critério, planejei de acordo com a vontade do Senhor, mas será que meu coração está alinhado? Para que você não fique paralisado nessa etapa, entregue a Deus. O Salmo 139 diz o seguinte no versículo 23 e 24: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você nunca vai ter segurança completa de que você tem a motivação certa. Mas você pode ter certeza de que você tem um Deus que conhece. E se você, aqui, uma conclusão óbvia. Se você se importa a ponto de entregar suas motivações ao Senhor, muito provavelmente o que você quer fazer está certo. Se você tem Deus como prioridade na sua vida, que você quer que Ele avalie seus planos, muito provavelmente você já está caminhando no rumo certo. Talvez não tão certo ainda, mas pelo menos você já está caminhando para lá. Por isso, planeje de acordo com a palavra. Tome atitudes, confiando que Deus conhece seu coração para o bem e para o mal. Ele vai te disciplinar se você aprontar, para o seu bem. E Ele vai te ajudar se for também de acordo com a vontade dEle. Em terceiro lugar, busque seus objetivos, mas lembre que Deus tem o plano perfeito e não nós. Lembra do versículo 3. Entrega ao Senhor. Planeje, ore, busque sabedoria, busque conselho, faça tudo que estiver ao seu alcance. Mas lembre-se que, em última instância, é Deus que executa os planos. É Ele que vai responder à sua boca. Sim, não, vai ser de outro jeito, vai ser daquela outra forma. Versículo 9. Você faz muitos planos, muitos caminhos para a sua vida, mas é o Senhor que vai dirigir os seus passos. Por mais que você planeje, é Deus que vai conduzir a sua vida. Isso é maravilhoso. E isso, ao mesmo tempo, é horrível para nós. Porque nós odiamos ser frustrados. Nós odiamos ver o nosso plano indo de um jeito um pouco diferente. O que esse texto nos convida a mudar é a nossa maneira de enxergar a frustração. Quando Deus te frustrar, e Ele vai fazer isso com toda certeza e para o seu bem, não murmure. Não pense nisso como um Deus que não te ama. As crianças gostam de fazer isso quando elas são pequenininhas. Elas são pequenas ainda, elas estão aprendendo ainda. Quando os pais falam não para a criança, o que ela faz? Acabou. Você não é mais meu pai, você não é minha mãe. Não gosto de você. As crianças fazem isso, elas são pequenininhas, ainda estão aprendendo como as coisas funcionam. E é normal. Não é certo, mas é normal. Mas as crianças ainda estão aprendendo essa obediência, estão aprendendo a confiar em pais que as amam mais do que tudo e vão conduzir os seus pequenos planinhos para um propósito desejado.
Quando pensamos no nosso Deus, Ele faz a mesma coisa. Se você é um filho de Deus, Deus vai te frustrar, mas é para o seu bem. E por isso precisamos atender às exortações da carta aos Hebreus de não sermos mais crianças, mas de crescermos, buscar essa maturidade, a ponto de um dia nós fazermos assim: Senhor, obrigado porque o Senhor me frustrou. Olha, na hora eu pensei que ia ser tão bom aquilo, mas olhando agora, eu percebi que o Senhor fez bem em me frustrar. Obrigado porque o Senhor jogou meu plano no lixo e colocou-me em outro caminho. Na época eu não entendi, na época eu murmurei, na hora que eu chorei e fiquei revoltado com o Senhor. Mas obrigado, porque foi assim. Além disso, se você está em outro momento da caminhada cristã, você pode agora ter uma outra disposição de esperar ser frustrado. Como é gostoso você poder fazer planos na sua vida, confiando em um Deus que vai te frustrar. E você talvez ficar esperando isso acontecer. Já parou para pensar? Senhor, eu quero tanto fazer isso no ano de 2023. E quando você planejar e orar e buscar o conselho do Senhor, vá vivendo, mas fique esperando ser surpreendido. Espere as mudanças de planos que Deus mesmo colocou na história e que você ainda não sabe que elas vão acontecer. Para quando elas chegarem, você louvar a Deus por aquilo. Perceber que Deus está mudando os seus planos. E você percebe na hora que Ele está fazendo isso, como isso é bom. E como isso faz parte de um plano muito maior que talvez na hora você não entenda, mas que é para o benefício da família do Senhor. Por isso, meus irmãos, descansemos em Deus e trabalhemos. Temos que fazer planos, temos que agir, temos que sonhar, temos que trabalhar, mas lembrando que em última instância é Deus que conduz todas as coisas, para o bem e para o mal. E o maior exemplo disso é a cruz de Cristo. Quem que matou Jesus? Essa é a grande pergunta que muitos se fizeram durante a história. Quem matou Jesus? Os judeus? Os romanos? A multidão? Deus? Quem que matou Jesus? Quando olhamos para o Novo Testamento, para o começo do livro de Atos, encontramos o apóstolo Pedro falando: vocês mataram o autor da vida, mas vocês fizeram o que Deus tinha determinado no seu plano. Através da morte do Filho de Deus, do próprio Deus, algo horrível, na perspectiva de Pedro, por exemplo, que falava que não queria que Jesus de forma alguma fosse para a cruz, Pedro foi frustrado. Mas através da frustração de Pedro, a igreja foi salva. Na perspectiva dos homens, matamos o herege, acabamos com aquele que nos dava trabalho. Mas não perceberam que ao fazer isso, ele ressuscitou. E ressuscitando, ele tem toda a autoridade no céu e na terra e vai julgar todos os maus. Na cruz, nós temos o exemplo máximo de que, em última instância, Deus controla todas as coisas. E a nossa reação diante de tudo isso, especialmente olhando para a nossa vida que é tão bagunçada, é fazer um autoexame. É entregar nossa vida ao Senhor. Confessar nossos pecados pelas vezes que nós tentamos ser autossuficientes. E falar: Senhor, eu tentei ser o Senhor. Eu tentei fazer o seu papel. E eu fracassei miseravelmente. Me perdoa por isso. Me perdoa quando eu planejei fazer coisas que eram contra a sua vontade. E que, obviamente, nunca aconteceriam. Graças ao Senhor por isso. Senhor, me perdoa pelas vezes que eu pensei que tudo dependia de mim. Fiquei ansioso, nervoso, revoltado. Obrigado que o Senhor me frustrou e mostrou que eu não consigo controlar absolutamente nada. Por outro lado, também agradecer a Deus pelas vezes que Ele fez isso na nossa vida. Isso é o suficiente. É uma jornada. Não é uma pílula que você toma hoje e a partir de amanhã você se torna a pessoa mais sábia do mundo com os melhores planos e tudo vai dar certo. Mas é uma chamada para uma jornada de confiança nesse Deus, arrependimento dos nossos pecados e uma busca de cada vez mais alinharmos nosso coração com o coração do Senhor. Por isso, ao final dessa série, sobre fazendo planos e a vontade do Senhor, busquemos com humildade alinhar nossos propósitos com os propósitos de Deus.